I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream. É isso aí, oitavo ano. Agora, dando aqui continuidade com imagens, nós vamos falar sobre a segregação racial nos Estados Unidos. Já fiz uma breve introdução, vamos dar continuidade aqui então. Quando eu falo em segregação racial, estou falando de separação entre negros e brancos. E sim, isso aconteceu, não é uma historinha, é uma história muito triste e que ainda ela ecoa, né? Soa como um eco lá de trás, lá dos séculos passados, de anos passados até os dias atuais. Basta a gente assistir aí os jornais ou até mesmo se informar pela internet que nós vamos ver que ainda existe essa questão do preconceito muito forte dentro da sociedade, tanto norte-americana quanto aqui no Brasil. Vamos lá. Como nós estamos falando dos Estados Unidos da América, que é o nosso capítulo, né? Nós estamos abordando vários temas. Já falamos sobre a Guerra de Secessão e agora chegamos na segregação racial nos Estados Unidos. O que estava acontecendo nos Estados Unidos nesse período? Algumas leis, né, foram feitas pós abolição da escravidão. E aí, as novas leis da Constituição Americana, ali, da Constituição dos Estados Unidos da América, ela garantia liberdade e cidadania aos africanos e os afrodescendentes, né, os filhos dessas pessoas que já vinham sendo escravizados há muito tempo. Só que nem todos aceitaram, né, essas leis, desrespeitaram a Constituição. Vou grifar aqui, ó, sem aceitação por todos, que todos, a maior parte dos Estados Unidos, grande parte, não aceitou negros livres. E aí os estados do Sul, que saíram derrotados na Guerra de Secessão, eles começaram, né, a galera do Sul, a desrespeitar a Constituição. Desrespeitaram a Constituição, não a Constituição. E aí, no ano de 1865 e 1866, foram criadas novas leis. Essas novas leis são chamadas de Black Codes, que significa Códigos dos Negros. Ou seja, criaram essas leis para quê? Para separar mesmo de fato os negros dos brancos. No Sul, como que estava a situação no Sul? Estava ruim. Por quê? Porque a guerra tinha arrasado as propriedades agrícolas, não havia mão de obra, ou seja, não tinha gente para trabalhar nas plantações, lembrando que no Sul era um grande latifúndio, eram grandes latifúndios de terra, muita terra, e sem ter gente para cultivo, para trabalho, a terra fica inútil, né? E aí os ex-escravizados, que já estavam livres, se recusavam a trabalhar para os seus antigos senhores. E mesmo recebendo salário, e eram salários injustos, então a gente pensa que aqui no Brasil aconteceu isso, mas lá também aconteceu essa questão de alforriar, libertar os escravos e pagar um salário mísero, né? Isso lá também acontece. E aí nós vamos ver que esses negros não querem receber salários baixos, eles querem receber para o seu trabalho. Então, muitos deles, quando eu falo muitos, são milhares, vão abandonar o campo e vão tentar sobreviver nas cidades, habitando ali o que nós chamamos de guetos, periferias e que vão viver em condições precárias. E aí, nessa imagem aqui do lado, vocês podem observar um homem, né, tomando água, e tem algumas informações, né? Tem um bebedouro próprio para ele. Por exemplo, se aqui, nesse mesmo espaço, tivesse um outro bebedouro que não tivesse nenhuma sinalização, significava que esse bebedouro era para brancos e que ele jamais poderia beber água num bebedouro para branco, né? Isso acontecia
direto. Então, assim, o negro que bebesse água no bebedouro para branco, apanhava, era preso, era maltratado. Então, assim, era uma coisa muito, é uma coisa surreal de se pensar. Aliado a isso, né, isso vai motivar muita raiva, né, nas pessoas, principalmente os brancos que se consideram superiores aos negros, vão continuar com essa raiva dos negros. Nós vamos ter ali a criação da Ku Klux Klan. O que foi a Ku Klux Klan? Né? A Ku Klux Klan, ela foi uma espécie de sociedade. Ela foi criada ali nos Estados Unidos e aqui, nessa imagem aqui, eu tenho a definição, que ela também é conhecida como KKK, e é o nome de várias organizações racistas dos Estados Unidos, que apoiam a supremacia branca e o protestantismo. Nós temos que tomar cuidado, porque o protestantismo atual, né, não tem nada a ver com isso aqui. Por quê? Porque muitos brancos daquela época, que eram protestantes ou se diziam protestantes, eles achavam que o negro era inferior. E isso vai ter uma explicação, tá bom? Mais para frente. E aí essa supremacia branca e o protestantismo, padrão conhecido também como o WASP, em detrimento de outras religiões. Então, não era só a questão do racismo por conta da cor. Você tinha que ser branco, protestante, católico também. Você tinha que ser, pelo menos, ter uma religião cristã. E se você expressasse qualquer outro tipo de religião que não fosse cristã, por isso que o protestante ele aparece aqui, porque os Estados Unidos da América ele foi formado em cima do protestantismo, tá? Dos primeiros peregrinos lá, os pais puritanos. E aí nós vamos ter a presença aqui dessa elite branca, protestante, alguns católicos, que vão começar a questionar as religiões afro, a religião dos escravos, as religiões afro, e aí a Ku Klux Klan, em seu período mais forte, foi localizada principalmente ali na região sul dos Estados Unidos, exatamente onde se tinha maior população de mão de obra negra enquanto houve escravidão. E aí nós vamos ter a presença de pessoas, né, de estados como Texas e Mississippi. A primeira Ku Klux Klan, ela na verdade foi fundada pelo general Nathan Bedford Forrest, na cidade de Pulaski, em Tennessee, não sei como é que pronuncia o nome desse estado. Em 1865 foi criado por ele após o final da Guerra Civil Americana. Seu objetivo era impedir a integração social dos negros recém-libertados, como, por exemplo, eles poderiam tentar adquirir terras e ter direitos concedidos aos outros cidadãos, como votar. Então, o negro ele sai liberto, mas ele não vota, ele não pode comprar terras, ele não tem muitos direitos garantidos, não. Só a sua liberdade que, sem poder trabalhar, do que adianta, né? E aí nós temos aqui a foto desse general Nathan, né, que criou, né, foi ele quem fundou a Ku Klux Klan. Para a questão racial não para aqui não, tá? Para piorar a situação, nós temos as leis Jim Crow. O que foram essas leis? Conjunto de leis decretadas ali no final do século XIX. Então, quando vocês pensam que o século XVIII, o século XIX foi ruim para os escravos, o século XX, né, para os ex-escravos, o século XX ele vai ser, né, ali no finalzinho do XIX, início do XX, vai ser o século em que os negros vão começar a lutar pelos seus direitos. E aí uma dessas leis foi estabelecer de fato a segregação racial. Então, a segregação racial passou a ser lei. Ou seja, está na lei, tem que obedecer. E essa lei era para quem? Não era para o negro, era para o branco. Então, observe essa imagem aqui, que essa imagem está no livro de vocês. Essa imagem aqui é a imagem de um hospital. Então, tem pessoas aguardando atendimento no hospital em Washington.
O ano é 1920. Na imagem aparecem as placas Sala de Espera dos Homens Brancos e Sala de Espera dos Homens Negros. Se eu der um zoom aqui para vocês, vocês vão ver. Quer ver? Ó, só um minutinho. Então, eu acabei de dar o zoom aqui na imagem, ó. Se vocês... Deixa eu pegar a setinha. Eu gosto de mostrar com a setinha, porque caso alguém não esteja vendo, fica mais fácil de visualizar. Vamos virar aqui, né? Eu tenho essa seta aqui. Nessa seta tá escrito assim, White Man's, né? White Room, sala, né? Sala de espera de homens brancos, né? De pessoas brancas. Agora, observa, vou virar a seta, ó. Olha para cá. Vamos olhar pro lado de cá. Colored Man's White Room. Aqui, esse Colored Man é homens de cor, né? É sala de espera de homens de cor, de pessoas de cor. Homem no sentido de ser humano. Então, se a gente for parar para pensar, uma coisa que pra gente, assim, é algo, professora, normal. Gente, não é normal isso não, tá? Nunca foi e nunca vai ser. Por quê? Porque quando a gente fala de segregação racial, a gente está falando de separação de seres humanos que são iguais, que são semelhantes, né? O negro, ele não é inferior. Quem foi que disse que ele é inferior? Aonde que está dizendo que ele é inferior? Então a gente precisa parar um pouco, refletir, parar com as piadinhas e com as brincadeiras que existem nos dias de hoje, né? Ainda. Então, respeito, né? O respeito é o mínimo que nós... A única coisa que nós podemos fazer, assim, de melhor é respeitar. E aí nós vamos agora passar agora para uma imagem de Martin Luther King, onde eu vou falar para vocês um pouquinho sobre ele. E aí na aula de quinta-feira eu vou dar uma aprofundada para vocês. Eu estou mexendo aqui na seta, eu vou deixar a seta bem aqui na imagem para vocês, porque o livro está com essa placa muito pequena. Eu ainda tentei ampliar a imagem aqui no vídeo para vocês. Então, vamos lá. Então, essas leis de Jim Crow, elas foram um conjunto de leis decretadas no final do século XIX em vários estados do sul dos Estados Unidos. Observem que isso acontece muito no sul, pouco se fala no norte, tá? Depois eu vou falar em outro vídeo por quê. Elas estabeleceram oficialmente a segregação racial, uma delas determinava a separação rigorosa entre brancos e negros em espaços públicos. Por exemplo, tinha que ter escola para negro, escola para branco, né? Hospital, podia ser o mesmo, desde que você esperasse, né, na sala de espera, né, a sala de espera do negro, a sala de espera do branco, né? E assim por diante, restaurantes, tudo quanto era local público, ônibus, né, transporte público também. Essas leis de segregação seriam abolidas só em 64, quase 100 anos depois. Então levou um século para isso acabar, não acabou da noite para o dia. E aí, para finalizar este vídeo, eu tenho aqui, ó, a luta dos africanos nos Estados Unidos. Se vocês pegarem a página 324 do livro de vocês, vocês vão ver esse monumento. Eu acho que a fotografia do livro está com um pôr do sol maravilhoso. A minha está mais nublada, né? E aí vocês vão ver, esse daí é o Martin Luther King. Esse monumento foi criado, né? Foi feito lá em Washington. E a fotografia do livro de vocês é de 2018, tá bom? Então, Martin Luther King, ele vai ser o personagem principal, histórico, um cara fenomenal que vai lutar pelos direitos dos negros, dos afrodescendentes. Ele é o autor do discurso I have a dream, eu tenho um sonho, tá bom? E aí vocês vão ver que o sonho dele ainda, né, esse discurso ecoa até os dias de hoje. Vamos encerrar por aqui, senão a aula fica longa, tá bom? Façam as atividades. Na próxima aula nós vamos falar sobre Martin Luther King, eugenia,
bem-estar racial e outros temas sobre a questão do racismo. Dúvidas? Perguntem, não fiquem com a dúvida. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning